Nós estamos dando continuidade à série de mensagens sobre discipulado. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a dinâmica que envolve o processo de discipulado. Então nós temos aí a dinâmica do discipulado, do potencial à capacidade de reproduzir. O que nós queremos dizer com isso? É que não basta somente ter o potencial de reproduzir, é preciso ter a capacidade de fazê-lo, amém? Se a gente pensar um pouquinho, é muito comum nós encontrarmos pessoas com um potencial extraordinário, talvez você seja uma delas e está aqui nessa noite. Pessoas que são extremamente competentes, mas que às vezes têm dificuldade de transmitir esse conteúdo ou essa capacidade a outras pessoas. Pessoas que às vezes sabem muito para si, mas que por algum motivo não conseguem transmitir esse conhecimento para outros. Às vezes no campo da educação acontece muito. Professores extremamente capazes, às vezes são mestres e até doutores, mas têm dificuldade de passar o conteúdo para os seus alunos. Existe uma outra situação no mundo corporativo, quando a gente fala em processo de capacitação, e talvez você conheça isso, né? Nesse ambiente, existe uma outra situação que é muito comum, porque no ambiente corporativo, o pessoal costuma ensinar quase tudo, mas o pulo do gato não ensina. Tem sempre uma carta na manga. Por que será que as pessoas fazem isso? Porque elas se sentem muitas vezes ameaçadas. Imagina você, às vezes o dono de uma empresa já tem lá um funcionário que já tem uma carreira na empresa, uma pessoa capaz, uma pessoa que soma com a equipe e tal, mas de repente ele já está lá há alguns anos e o patrão entende que está precisando de fazer uma renovação e aí ele chama esse profissional e diz, olha, tem um aprendiz aqui. Tem um camarada aqui que você vai precisar treinar para mim. E eu gostaria que você o fizesse, de forma que ele ficasse melhor que você. Beleza? E aí o patrão sai, vai embora. O que você acha que passa na cabeça desse profissional mais experiente, mais antigo, que vai treinar o mais novo, e para o mais novo ficar melhor do que ele? Vai o quê, Vivi? Vai me trocar, né, Vivi? Eu estou passando desse negócio. E aí o que ele faz? Ele segura a carta na manga. Ele fala, o quê? Se eu ensinar tudo, ele me... Sabe, isso é muito comum acontecer. Graças a Deus, que quando nós falamos de discipulado em Cristo é muito diferente. Essa frase aí que está no telão tem muito potencial, mas pouca capacidade de reprodução. A gente, quando pensa nisso, são aquelas pessoas que é semelhante a um motor potente, mas que não tem combustível. Vai servir para alguma coisa? Então, amados, nós precisamos entender que nós temos que ser esse motor potente, mas temos que estar cheio do combustível, que é a unção, é o poder do Espírito Santo que está sobre nós. Amém, igreja? Bênção? Então, quando a gente fala sobre essa questão, é comum as pessoas pensarem no reino de Deus. Como é que funciona a dinâmica no reino de Deus? Nós entendemos que a dinâmica do discipulado de Jesus, ela nos capacita a transmitir o que recebemos sem medo de sermos felizes, pelo contrário. A nossa maior realização, a nossa maior alegria está na reprodução de novos discípulos. Olha o que Jesus disse aí para os seus discípulos. Esse texto de João 14:12, ele fala, digo a verdade, aquele que crê em mim, quantos creem? Fará também as obras que tenho realizado. Você pode dar um glória a Deus? Se você crê no Senhor, você fará as obras que Jesus fez, as obras que Ele estava fazendo. Mas Ele diz algo que vai além. Ele fala assim, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O discipulado, queridos, de Jesus, não tinha essa preocupação
de se sentir ameaçado por nada e nem por ninguém. Jesus disse para os seus discípulos: eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos, porque tudo o que eu tenho recebido, tudo o que eu tenho recebido do Pai, eu tenho ensinado a vocês. Esse é o verdadeiro discipulado, porque o discipulado em Cristo, ele não ameaça ninguém. Quem dera todos nós aqui tivéssemos realmente esse entendimento, de que nós podemos nos doar por inteiro nas mãos de Deus e para os nossos discípulos, porque você vai sentir essa alegria no teu coração, de se ver reproduzido na vida de outras pessoas, na vida de outros servos de Deus, que assim como você, amam o Senhor e fazem a obra do Senhor. Amém, igreja? Então, nessa noite, nós vamos aprender um pouquinho sobre essa dinâmica. Olha que interessante as palavras que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, aí no capítulo 2, verso 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Esse versículo, querido, precisa ficar assim na tua memória. Nessa noite, é importantíssimo que você memorize esse versículo. Eu vou ler novamente. Diz: e as palavras que me ouviu dizer, Paulo falando a Timóteo: Timóteo, aquilo que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Esse texto, amados, ele traz para nós a dinâmica do discipulado. O que significa isso? Do potencial à capacidade de reproduzir. Nós precisamos trabalhar esses dois aspectos do processo ou da dinâmica do discipulado. Então, para que o potencial do discípulo em reproduzir se transforme na capacidade de reproduzir, porque ele tem às vezes esse potencial, mas não tem a capacidade. O ambiente espiritual tem de incluir diversos elementos. E nessa noite, a gente vai perceber que esses elementos compõem a dinâmica do discipulado. São aspectos, ou seja, cuidados que nós temos que ter com o nosso discípulo. Amém? Se você quer ter um discipulado eficaz, você vai precisar de prestar bastante atenção nesse ensinamento que nós vamos passar nessa noite, sobre os elementos que compõem essa dinâmica. E aí então nós precisamos melhorar isso, nós precisamos trabalhar mais em relação a isso. E esses aspectos, eles sendo observados e valorizados, eles vão fazer com que o processo de discipulado que a gente desenvolve seja cada vez mais dinâmico e eficaz. Amém? Então são 4 elementos que eu vou falar nessa noite. Na verdade, o material que a gente está lendo, né, você está lendo aquele livro, O Discípulo, né, ele vai falar sobre 6 elementos. Eu quero focar em 4 nessa noite, porque eu entendo que esses 4 elementos, eles dão a base para os outros. Então eu vou falar hoje com vocês sobre o primeiro, segundo, terceiro e quarto elemento. Primeiro é a adoração, segundo é o serviço, terceiro é o ensino e quarto a reprodução, dentro da dinâmica do discipulado. A reprodução desses elementos, ela ocorre progressivamente. À medida que o discipulado vai se desenvolvendo, a reprodução também vai acontecendo. Amém? Vamos ver então primeiro a adoração. Eu quero passar rapidamente pela adoração e pelo serviço. Mas eu quero me deter mais na questão do ensino e da reprodução. Então, quando a gente fala de adoração, esse texto aqui de Colossenses capítulo 3, verso 17, nos ajuda muito. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Colossenses capítulo 3, verso 17. O que foi que Jesus disse em relação à adoração? Ele fala que o Pai procura... Amém? Esses que estão aqui, amém? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, isso mesmo, pastor. Jesus disse, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso nos leva a entender que a nossa adoração, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. O que significa isso? Significa expressar o quanto nós amamos o Senhor e o quanto nós o honramos em tudo o que nós fazemos.
Veja que o texto de Colossenses fala, e tudo que fizerem ou disserem, é para quê? Para a glória de Deus. É para que o Senhor seja adorado. Quando nós fazemos isso, no nosso dia a dia, a gente entende que tudo o que nós fazemos é para adorar o Senhor, amém? Se você está lá desenvolvendo um bom trabalho durante a semana, você está adorando o Senhor com isso. Se você está estudando, você está adorando ao Senhor com isso. Se você está cuidando dos seus pais, você está cuidando dos seus filhos, tudo o que nós fazemos precisa ser visto como oferta a Deus. Por isso nós apresentamos a nossa vida como um sacrifício vivo. Amém, queridos? Nós nos oferecemos ao Senhor. Eu costumo pela manhã, quando vou sair de casa, fazer a minha oração e nela eu incluo, Senhor, tudo o que eu fizer hoje, tudo o que eu falar, tudo o que eu fizer, tudo o que eu pensar, para onde eu olhar, tudo glorifique o Teu nome. Santifica a minha vida, que a minha vida seja a expressão de adoração ao Senhor. Quando o nosso discípulo vê isso em nós, ele com certeza também vai começar a apresentar a Deus uma vida de verdadeiro adorador. Amém? Deu para entender isso? Tudo é para adorar o Senhor. Mas também, quando a nossa adoração ela é guiada pelo Espírito Santo, algumas coisas muito importantes acontecem. Quando essa adoração ela é guiada pelo Espírito Santo, ela se constitui em uma resposta, entenda isso, que glorifica a Deus, fortalece o corpo de Cristo e edifica a nós e ao nosso discípulo. Então tem três coisas importantes aqui. Quando eu tenho esse estilo de vida de adoração, essa vida começa a glorificar a Deus, as pessoas começam a perceber que tudo o que eu faço, tudo o que eu falo, tudo o que eu penso, os projetos que eu tenho, é para a glória de Deus. E isso traz uma reverberação na vida da igreja. Por quê? Porque fortalece a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Imagina, todos aqui tendo esse estilo de vida de adoração. Vamos ter uma igreja forte? Vamos ter uma igreja que glorifique o Senhor? E com certeza, nós seremos edificados e o nosso discípulo também será edificado. Amém? O segundo elemento é a questão do serviço ou da ministração. Quando a gente fala ministrar é servir. Amém? Então, aqui nessa noite, todos nós aqui somos apenas servos. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Somos apenas servos. Não tem aqui um que é superior ao outro. Todos nós estamos no mesmo nível. Nós somos apenas servos do Deus Altíssimo. Temos função diferente, posição diferente, dons diferentes, jeito de ser diferente, mas nós somos apenas servos. Então, uma coisa que é importante quando a gente fala sobre esse elemento do serviço no processo ou na dinâmica do discipulado, é entender que nós precisamos de tempo de qualidade para ministrar na vida um do outro. É a vida do discipulador com o discípulo. Dentro desse relacionamento, nós precisamos investir tempo. Tem como desenvolver um bom relacionamento sem investir tempo? Tem jeito, não? Vai ser um relacionamento bacana? Não. Vai ser muito distante, muito vácuo, né? Não vai ter estrutura, não vai ter propriedade. Eu falei pela manhã que o processo de discipulado, ele não pode ser encarado como mais uma atividade religiosa. Se você encarar o processo de discipulado como mais uma atividade religiosa, com certeza você irá fracassar no discipulado. O discipulado, queridos, é vida na vida, é relacionamento. É quando eu ando com o meu discípulo. Jesus, ele passava 24 horas com os seus discípulos, caminhou com eles durante 3 anos. Viajavam junto, dormiam junto, acordavam junto, comiam junto, faziam a missão juntos. Então é importante a gente investir tempo na vida do nosso discípulo, isso é indispensável. Agora, o que é interessante é que o apóstolo Paulo, mesmo estando preso e distante de Timóteo, ele encontrou um meio pelo qual ele pudesse ministrar na vida do seu discípulo.
E eu queria ler com você esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, os versos de 5 a 7. Presta bem atenção no que está acontecendo aqui. Paulo, queridos, como eu já disse, estava no final da sua vida. E ele havia investido muito na vida do seu discípulo Timóteo. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E havia no coração de Paulo uma preocupação muito grande com o futuro do seu discípulo. Eu vou morrer e o meu discípulo, será que ele vai continuar o processo? Será que ele vai continuar a obra? Será que ele vai continuar no ministério? Porque Timóteo estava tendo uma crise no ministério pastoral. Você já ouviu aqui o pastor Lécio compartilhar algumas vezes das nossas crises no ministério pastoral. E elas acontecem. Às vezes a igreja e o pastor ficam meio que num cabo de guerra. Às vezes as coisas não estão bem alinhadas. Às vezes a gente tem dificuldade em pastorear a igreja. E Timóteo estava enfrentando uma luta muito grande. A igreja de Éfeso era uma igreja enorme. E ele era um cara muito novo, era um jovem ainda. Então ele estava enfrentando algumas dificuldades a ponto de pensar em desistir da obra do ministério. E aí então Paulo, como sendo o seu mestre, o seu discipulador, ele começa a trabalhar o coração do Timóteo, começa a ministrar na vida dele. Você precisa discernir o que está acontecendo com o coração do seu discípulo e ministrar na vida dele. Amém, queridos? É assim que funciona essa dinâmica. E aí Paulo então diz para Timóteo: Timóteo, eu me lembro de uma coisa muito importante. Eu me lembro da sua fé sincera. Timóteo, a sua fé não é uma fé qualquer. Eu conheço a fé que você tem. Eu sei que você ama Deus, eu sei que você é sincero em relação àquilo que você sente por Deus. Mas eu preciso te lembrar disso. Sabe, Timóteo, essa fé que você tem, ela não é uma fé que começou em você. Ela tem história. Como era a de sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Timóteo, você foi gerado num ambiente de fé. E você, Timóteo, não pode se esquecer disso. Paulo estava trabalhando com ele para que ele pudesse então crer que o Senhor estava agindo através da sua vida. Aí ele fala mais: e eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Nós, enquanto discipuladores, precisamos olhar no olho do nosso discípulo e falar para ele: cara, você vai conseguir. Você vai crescer, você vai avançar, você vai servir, você vai reproduzir, você vai ser usado por Deus, porque você tem uma fé que é firme. Eu estou com você nesse negócio. Paulo teve um papel importantíssimo na vida de Timóteo. Aí no verso 6 ele fala mais: por isso eu quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando eu impus minhas mãos sobre você. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo? Timóteo, eu quero te lembrar, eu quero que você volte no tempo, no dia da tua ordenação. E nessa noite eu queria, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te levasse no dia da sua conversão. Quantos lembram do dia da sua conversão? O pessoal costuma falar de primeiro amor. Eu estou com uma cunhada que se converteu há poucos meses. E ela estava conosco essa semana num aniversário, e ela estava contando como que tem sido para ela, assim, algo extraordinário. Recebeu Jesus, ela não entendia, vocês falavam tanto, mas eu achava aquilo tudo uma loucura, eu não conseguia compreender, mas agora eu compreendo, agora eu conheci Jesus, Jesus está mudando a minha vida, e ela estava falando isso com um brilho nos olhos. Paulo estava falando isso para Timóteo. Timóteo, eu lembro do dia da sua ordenação. Timóteo, eu estava lá naquele dia, cara. Timóteo, eu coloquei as mãos na sua cabeça, Timóteo, e eu orei, e Deus derramou unção sobre você, derramou um dom sobre a tua vida, cara. Você não é um pastor qualquer, você não é um servo qualquer, você é um servo do Deus Altíssimo. Sabe, queridos, nós precisamos ministrar isso na vida uns dos outros. Ajudar aquele que está caído a se levantar. Você tem que ser profeta do Senhor, amado. Às vezes aquele está perdendo a fé, você chega nele e fala: cara, não perde a fé não, estou aqui contigo, vamos unir a nossa fé. Vamos nos fortalecer. Você está precisando de mim hoje, amanhã eu posso estar precisando de você. Nós estamos juntos nesse negócio, nós vamos caminhar junto. É assim que o discipulado se desenvolve.
É quando você realmente demonstra que ama, e ama com sinceridade, que está disposto a investir a sua vida na vida do seu discípulo. Aí no verso 7 ele conclui dizendo: pois, Timóteo, Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Sabe, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, avivar a chama no nosso coração. Essa responsabilidade é tua. Há um fogo de Deus sendo derramado aqui nessa noite. Cabe a você dizer: eu quero. Cabe a você dizer ao Espírito Santo: aviva a chama em mim. Talvez você desenvolveu um estilo de vida religioso. O pastor Laércio sempre fala muito sobre isso. Esse estilo de vida domingueiro. Eu vim no domingo, participei de uma celebração, e agora no outro domingo eu volto. E a vida fica nessa mesmice. Deus tem muito mais para a tua vida, querido. Você é um discípulo do Deus Altíssimo, Ele quer usar a tua vida. Ele quer reavivar essa chama no teu coração hoje, nessa noite, eu creio nisso. Deus vai fazer algo extraordinário em nome de Jesus. A segunda coisa na questão do ensino é a oração. E nós precisamos entender que a oração, ela é parte vital no discipulado. Não tem como nós desenvolvermos o discipulado da maneira adequada sem termos esse comprometimento com a oração. Paulo diz para o Timóteo: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. É esse comprometimento. Você precisa conhecer o teu discípulo, conhecer as necessidades dele, também abrir o seu coração para ele, demonstrar que você não é um super-homem, que você talvez só está um pouquinho mais adiantado do que ele no processo de recuperação. Talvez você tenha um pouquinho mais de conhecimento, mas você também tem lutas, também tem fraquezas. Então nós precisamos orar uns pelos outros no discipulado. Ter esse comprometimento, saber qual é a razão, o porquê das coisas. Orarmos sinceramente uns pelos outros. Paulo estava dizendo: Timóteo, eu estou muito preocupado contigo. Eu estou clamando por você, Timóteo, noite e dia. Porque a batalha era grande. Eu queria, assim, encorajar você a orar pelos pastores desta igreja, pelas nossas famílias. Querido, você não sabe o nível de ataque que nós sofremos. Não é algo humano, é algo sobrenatural, que vem para tentar nos destruir, nos abater, nos enfraquecer, nos dividir. Então clame a Deus pelos pastores desta igreja, suas famílias, nossos filhos. Clame a Deus pelos líderes dessa igreja, por aqueles que estão tendo o seu chamado aperfeiçoado, aqueles que estão num processo de teste, porque nós temos que realmente testar isso. E nós temos dentro do nosso corpo de presbítero pessoas que estão para ser aprovados, eles precisam das nossas orações. Então a oração, ela é vital dentro do processo de discipulado. Terceira coisa é o ensino, é o terceiro elemento. E aqui eu queria, assim, me deter um pouquinho mais com você, porque esse versículo, ele traz algumas verdades que às vezes a tradução não nos ajuda a entender como deveríamos. E eu quero ver se eu consigo fazer isso. Na verdade, a gente, quando fala sobre ensino, a gente vê que Jesus, ele instruiu os seus discípulos para que ensinassem as pessoas a observar tudo que ele tinha ensinado. Não era observar alguma coisa, mas era para observar tudo que ele tinha ensinado. O apóstolo Paulo, ele ensinou toda a vontade de Deus, ele não ensinou parte da vontade de Deus. E esse texto que eu tenho aqui de Colossenses fala algo interessante. Paulo diz assim: nós o proclamamos a Jesus, ao Evangelho, a sã doutrina. Ele fala advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito a Cristo. Então esse ensinamento tem um propósito. O ensinamento tem o propósito de trazer aperfeiçoamento. É através do ensino que você vai sendo aperfeiçoado nesse processo de ser cada vez mais semelhante a Jesus. Essa parte aqui, a parte A do verso 2 diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Essa palavra ouviu no grego é a palavra akuó.
E ela tem um sentido interessante, porque não é apenas ouvir, mas é dar ouvidos ao ensino ou ao professor, compreender o que está sendo falado. Se a gente olhar para o Novo Testamento, nós vamos perceber que não havia a palavra escrita do Novo Testamento. Havia o Velho Testamento e ainda não era acessível a todas as pessoas. Então eles iriam ter que transmitir a palavra muitas vezes de boca. Estava ouvindo e tinha que ouvir muito bem, adequadamente, prestando muita atenção para conseguir transmitir com fidelidade. Então que você possa aprender a ouvir a palavra. Amém, querido? Quantos estão aí com o ouvido aberto? Não fique apenas escutando, mas fala, Senhor, eu quero ouvir aqui no meu espírito, fala comigo. Mas ainda há um outro aspecto que é muito relevante na dinâmica do ensino. E esse texto fala para a gente na parte B: confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Essa palavra fiel, pistos no grego, fala de pessoas que se mostram fiéis na transação de negócios, na execução de comandos ou no cumprimento de deveres oficiais. Paulo estava orientando Timóteo. Timóteo, você vai precisar ter contigo homens fiéis, homens que vão trabalhar contigo e que vão ajudar nesse processo de reprodução fidedigno da palavra que você está ouvindo e recebendo. Essa palavra fiel aqui no grego, queridos, ela literalmente trabalha a questão de discípulos que iriam manter a doutrina inalterada. Havia muitos ataques de falsas doutrinas contra a igreja. E Paulo está dizendo, olha, você vai precisar de homens fiéis. Aqui Paulo está dizendo, Timóteo, você vai precisar fazer escolhas. E nós precisamos também escolher os nossos discípulos. Amém, queridos? Pessoas com as quais você vai investir a sua vida, mas tendo a convicção, a certeza de que esse investimento valerá a pena. Então vamos ter essa consciência de fazermos isso. Porque, queridos, homens fiéis, eles são comprometidos a levar o discipulado adiante, a levar a palavra adiante. E aqui eu queria chamar a tua atenção. Essa questão de discipulado, essa série que nós iniciamos já há 3 semanas, é para despertar você sobre a seriedade do discipulado. Eu costumo dizer que se a igreja tivesse levado a sério o discipulado nesses 2000 anos de história, nós já teríamos alcançado o mundo inteiro. Infelizmente, muitos recebem, mas não reproduzem isso. Você precisa ser despertado para essa realidade nessa noite. Ainda sobre o ensino, o apóstolo Paulo fala do zelo pela qualidade e fidelidade do ensino. Ele fala no capítulo 1, verso 13 de 2 Timóteo, apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Há uma necessidade de nós nos mantermos fiéis à sã doutrina. Amém? O discipulado não é eu transmitir o meu conhecimento, a minha experiência. Não, querido. O discipulado é quando eu transmito as verdades da palavra de Deus para o meu discípulo. A Bíblia é o centro, ela é o foco. É dela que nós extraímos todo o ensinamento que nós iremos transmitir para os nossos discípulos. Então, que nós possamos ser encontrados fiéis pelo Senhor. Amém? E por último, a reprodução. Esse aspecto, ou esse elemento na dinâmica faz toda a diferença. Porque talvez se a gente aprender a adorar, aprender a servir, aprender a ensinar, mas nós falharmos na reprodução, também nós não conseguiremos ir muito longe. Então esse texto diz na parte B, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Essa capacidade, ela tem um sentido muito interessante. Quando a gente vai olhar o original dessa palavra, fala sobre capacidade intelectual, ou seja, conhecimento, mas também é somado ao caráter da pessoa. Infelizmente, queridos, hoje nós temos visto muitos líderes no Brasil, pessoas que se destacam no meio evangélico. Tem ou não tem? Só que muitas vezes a gente vai olhar a vida, e a vida da pessoa não condiz com aquilo que ele está ensinando.
infelizmente, falta caráter. Então nós precisamos entender que essa capacidade que o Senhor nos dá para trabalharmos a vida dos nossos discípulos tem também que ser somada ao bom exemplo, ao caráter, ao bom testemunho. O discípulo precisa ver em mim, precisa ver em você, que nós somos de fato homens de Deus. Eu tenho, assim, muita liberdade para falar isso aqui nessa noite, porque eu procuro andar muito próximo dos meus discípulos. Aliás, eu consegui agora 3 discípulos assim que parecem mais meus seguranças do que meus discípulos, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu disse de manhã que se eu chegar no shopping com os 3 na minha retaguarda, vão dizer assim, esse baixinho deve ter muito dinheiro, porque tem 3 seguranças, né? Então eu costumo realmente trabalhar com esses discípulos para que eles nos conheçam na intimidade da nossa casa, da nossa família. Quem aqui tem família perfeita? Puxa, que bacana. Então, estamos juntos. E filho perfeito? Também não? Então, nós estamos juntos no mesmo balaio. Então, eu trabalho com os meus discípulos para que eles entendam isso. Nós somos gente, como vocês são gente também. Nós temos desafios, como vocês têm desafios. E aí, então, nós trabalhamos assim, nessa intimidade, para que um possa ministrar na vida do outro. E aí, então, o processo de reprodução, ele vai acontecer, e aí o ciclo se torna completo, capazes de ensiná-los a outros. Eu quero, em nome de Jesus, crer, como eu disse no início, que eu estou diante de uma geração, de uma nova geração de discípulos. Amém? Vamos ficar de pé. Fala assim para o seu vizinho, só parece que está acabando. Fala para ele. Isso é pegadinha, né? Levanta suas mãos aí, se prepara, porque eu creio que o Senhor tem algo para nós nessa conclusão aqui. Para que a gente tenha realmente um discipulado dinâmico, que seja capaz de reproduzir de modo eficaz, nós precisamos nos assegurar que esses elementos que eu falei nessa noite, a adoração, o serviço, eles precisam estar presentes no nosso discipulado, o ensino e a reprodução. Pelo menos esses 4 elementos precisam estar assim, muito presentes na nossa relação, discípulo, discipulador, mestre e discípulo. E eu espero em nome de Jesus, que você possa ter entendido isso, que se nós primarmos por vivermos dessa forma, nós teremos um discipulado muito dinâmico, que vai ser saudável para todos nós, algo muito gostoso de ser feito, amém? Bênção. Agora eu queria chamar a tua atenção nessa noite para algo muito especial. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou muito comigo sobre essa questão do Timóteo, sobre essa questão da crise que o Timóteo estava vivendo, aquilo que ele estava passando. E o Senhor falou claramente para mim, ministra isso na vida da minha igreja. A nossa igreja, ela tem Paulos aqui, pessoas que são maduras, pessoas que são bem resolvidas, pessoas que estão caminhando bem com o Senhor. Mesmo esses precisam de ministração nessa noite. Mas nós temos também muitos Timóteos conosco. Pessoas que às vezes estão até pensando em desistir, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão feridas, pessoas que não têm mais prazer, a chama parece que está apagando. Eu quero, em nome de Jesus, orar por você nessa noite e crer que Deus vai reavivar a chama. Você crê nisso? Você está precisando disso? Então eu queria pedir para você curvar a tua cabeça, ficar em espírito de oração nessa hora. Os nossos irmãos vão ministrar para nós um cântico aqui, e é o tempo de você refletir nessa palavra, é o tempo de você pensar sobre o que realmente está faltando, o que você precisa da parte de Deus nessa noite. Eu quero clamar ao Senhor para que Ele avive a chama do teu coração, para que Ele traga renovo sobre a tua vida espiritual, para que você sinta o fogo do Espírito arder dentro de você novamente, o prazer e a alegria de servir o Senhor, o prazer e a alegria de fazer discípulos. O
prazer e a alegria de se reproduzir na vida de outros discípulos. Curva a tua cabeça, não se preocupe com o vizinho. Comece a orar a Deus, peça para o Espírito Santo ministrar aí no teu coração. Que essas verdades comecem a brotar dentro de você como nunca antes. Você possa realmente começar a pedir e a clamar a Deus. Deus, aviva a chama dentro de mim. Deus, derrama a tua unção novamente sobre a minha vida. Deus, tira todo o cansaço, seja físico, emocional, espiritual, não importa. Fala para o Senhor: aviva o meu coração na tua presença. Eu estou precisando disso. Derrama o teu fogo sobre mim nessa noite. Eu estou precisando disso. Fala comigo, fala comigo. Aleluia, Deus poderoso. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos.
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho